Fala, moçada! No vídeo de hoje, aqui do Enfermagem Compartilhada, a gente vai dar prosseguimento à nossa série sobre o diabetes e hoje o tema do vídeo é valores de referência para diagnóstico do diabetes mellitus. Então fica ligado e vem comigo. Ok, então aqui a gente tem a nossa aula sobre diagnóstico do diabetes e hoje a gente vai conversar sobre esses valores de referência, tá? Quais são os valores de referência dentro dos exames que são feitos para que a gente entenda quando é que existe um quadro de diabetes e quando não existe. Antes de mais nada, vamos só relembrar aqueles 4 P's. Quais são os 4 P's que são sinais e sintomas característicos do diabetes? Eles são a polifagia, a poliúria, a polidipsia e a perda de peso. A polifagia nada mais é do que aquela fome, né, exacerbada que aquele paciente apresenta. Então, ele vai acabar comendo bastante. A poliúria nada mais é do que um aumento desse volume urinário, que muitas vezes está atrelado ao próximo P, que é a polidipsia. Esse paciente vai sentir muita sede e com essa sede aumentada, ele vai aumentar o seu consumo de água. Por consequência, o volume urinário também aumenta. E existe uma perda de peso, só que nesse caso aqui, essa perda de peso é inexplicada, tá? Então, inexplicavelmente, no caso, esse paciente ele perde peso e por conta desse quadro, desses 4 P's, nós, enquanto profissionais da saúde, precisamos, de fato, já suspeitar de um possível quadro de diabetes, tá bom? Existem alguns sinais e sintomas que eles não são tão específicos assim quanto esses 4 P's, mas eles podem aparecer associados também aos 4 P's que a gente viu. São eles aí um prurido vulvar ou cutâneo, aquela coceira na região íntima ou ainda na pele. Uma fadiga ou fraqueza também exacerbadas, esse paciente está sempre letárgico, está sempre se sentindo cansado. E visão turva também pode ser um sinal que sugestione um possível quadro de diabetes ou que pelo menos faça com que nós profissionais venhamos a suspeitar desse quadro, tá bom? Em todo caso, sabe-se que o diabetes mellitus, especialmente o tipo 2, é uma doença que em muitas situações ela é silenciosa, tá? E ela só vai aparecer, na realidade, naquele paciente quando outras complicações que são decorrentes do quadro de diabetes surgem. Essas complicações podem ser a proteinúria, a neuropatia ou retinopatia diabética, catarata, a doença arteriosclerótica e também quando aquele paciente ele está associado, aliás, ele está sendo acometido por muitas infecções de repetição, tá? Então, geralmente, quando alguma dessas complicações aparece, é que vai se descobrir um quadro de diabetes mellitus tipo 2 já instalado e com vigor ali existindo no organismo daquele paciente. Samuel, os 4 P's, aquela sintomatologia clássica do diabetes mellitus tipo 2, também pode sugestionar um diabetes mellitus tipo 1? Também, mas nesse caso, é só quando existem agudizações dessa doença, né, do diabetes mellitus tipo 1, que é aquela doença, como a gente já viu no vídeo anterior, é onde aquelas células beta-pancreáticas elas são destruídas por uma resposta autoimune do corpo. Tá? Então, quando existe uma agudização desse quadro, podem existir também agudizações na sintomatologia dos 4 P's, né? Polifagia, poliúria, polidipsia e perda de peso inexplicada. Porém, isso daí nesse caso, os pacientes já estão quase que apresentando a cetoacidose diabética, né? Que é um quadro que é muito preocupante. Mas ok, vamos nos ater então a essas complicações que a gente viu aqui. Quando existem essas sintomatologias clássicas e essas outras que não são tão específicas, mas que estão associadas também àquele quadro ali daquele paciente, nós, enquanto profissionais da saúde, a gente precisa suspeitar logo do diabetes mellitus, tá? E como é que eu vou fazer, então, para diagnosticar essa doença, visto que esses sinais e sintomas estão se apresentando? Existem 4 exames principais que a gente vai a poder solicitar para entender como é que está funcionando
a questão da hiperglicemia, da hipoglicemia naquele paciente, a ação da insulina naquele corpo, tá? Esses exames são a glicemia casual. A glicemia casual é aquele exame que você faz colhendo, né, uma amostra do sangue daquele paciente para entender como é que está o controle glicêmico daquele sangue, mas essa glicemia aqui é aquela glicemia que pode ser colhida a qualquer momento, tá? Qualquer momento do dia, não importa se ele comeu ou não comeu, você vai lá e colhe a glicemia. Existem valores específicos para esse tipo de coleta de glicemia, e dentro desses valores você vai entender o que é que sugestiona ou não diabetes. O próximo é a glicemia em jejum, nada mais é que você colher a glicemia, só que nesse caso o paciente ele vai estar em jejum de entre 8 e 12 horas aproximadamente, vai depender ali do caso. Existe também o teste de tolerância oral à glicose. Esse teste de tolerância oral à glicose, ele consiste você vai dar para aquele paciente 75 gramas de glicose e 2 horas depois que você ofereceu aquela bebida para aquele paciente, você vai colher também a glicemia novamente. E existem também valores, né, parâmetros que a gente vai ver daqui a pouco, que podem sugestionar ou não um quadro de diabetes mellitus. E por último, mas não menos importante, que é um exame muito bom nessa diferenciação, é a hemoglobina glicada. Esse exame, ele também terá valores de referência, que a gente vai aprender agora, e pode ser usado também como um diagnóstico diferencial, tá bom? Então vamos ver que valores são esses. Observando essa tabela aqui, que foi retirada das diretrizes de diabetes do Brasil, dentro dos cadernos de atenção básica, a gente tem os valores para glicemia em jejum. Se aquele paciente se nós colhemos uma glicemia em jejum naquele paciente e o resultado que eu tive foi um resultado inferior a 100, a gente tem ali um quadro de normalidade, é o que se espera, tá? Glicemia em jejum, se aquele paciente ele está apresentando um valor que é menor do que 100, é o que está esperado, então a gente não tem ali um quadro de diabetes mellitus sugestionado, tá bom? Se esse valor da glicemia em jejum está entre 100 e 125, ou seja, entre 100 e menos que 126, no caso, existe um quadro de pré-diabetes estabelecido. E se esse valor é maior ou igual a 126, o quadro de diabetes mellitus tipo 2, ele está instalado ali, tá bom? Na glicemia casual ou glicemia ao acaso, como a gente viu, se você colhe a glicemia em qualquer momento do dia daquele paciente e esse valor ele é maior ou igual a 200, a gente também tem um quadro de diabetes mellitus tipo 2 instalado, tá bom? Já no teste de tolerância oral à glicose, nesse caso aqui 75 gramas, né, como eu falei, os valores são: se depois das 2 horas que o paciente ingeriu aquelas 75 gramas de glicose naquela solução que foi dada a ele, o valor é menor que 140 da glicemia, no caso, a gente tem um estado de normalidade. Se esse valor está entre 140 e 200, a gente tem um estado de pré-diabetes. E se é maior ou igual a 200, diabetes mellitus tipo 2 tá sugerido ali para a gente, naquele paciente. Os valores para hemoglobina glicada são esses aqui. Se depois que o exame chega, a gente vê que o valor ele está menor que 5,7%, o que acontece? Aqui nesse caso, se a cada 100 moléculas de hemoglobina, 5 hemoglobinas ali estão associadas a uma molécula de glicose, a gente tem 5 ou menos, no caso, a gente tem um estado de normalidade. Se esses valores se o valor encontrado estiver entre 5,7 e 6,5, a gente tem um estado de pré-diabetes. E se esses valores forem maiores ou iguais a 6,5, estado também de diabetes mellitus pré-estabelecido. Então, essa tabelinha aqui é o que não pode sair da nossa cabeça, tá bom? Esses valores. Glicemia de jejum, 100, entre 100 e 126 e maior ou igual a 126. Glicemia ao acaso, se for maior ou igual a 200.
Glicemia 2 horas após o teste de tolerância à glicose. Se for menor que 140, se estiver entre 140 e menor que 200, ou se for maior ou igual a 200. E no caso da hemoglobina glicada, menor que 5,7, entre 5,7 e menor que 6,5, ou maior ou igual a 6,5. Isso aqui que a gente tem que memorizar, isso aqui que vai cair nas provas, nas avaliações, nos concursos. E é a partir desse momento que a gente vai poder, de certa forma, diagnosticar ou não um quadro de diabetes mellitus tipo 2. Existem alguns critérios de rastreamento que também vão fazer com que os olhos do profissional de saúde fiquem saltados para aquela paciente ou para aquele paciente no que diz respeito a uma suspeita do quadro de diabetes mellitus. Então, se esse paciente é adulto e não apresenta sintoma nenhum, mas ele tem mais que 45 anos, ele já tem que ser rastreado para diabetes. Qualquer pessoa que tenha mais que 45 anos precisa fazer um rastreio de diabetes. Se essa pessoa é uma pessoa que está com sobrepeso ou apresenta um quadro de obesidade, aí mesmo que ela precisa fazer o rastreio, tá? Se ela tem um histórico de diabetes mellitus tipo 2, por exemplo, o meu pai, ele tem diabetes mellitus tipo 2, e ele é meu parente de primeiro grau, meu pai. Então, eu já preciso fazer um rastreamento em diabetes mellitus tipo 2, para entender como é que está a questão do processamento da insulina no meu organismo. Então, eu sou um candidato de altíssimo risco a desenvolver essa doença no futuro, tá bom? Existem alguns outros fatores que também são apresentados nessa tabela, que também está lá nas diretrizes de diabetes do Brasil, que podem ser históricos de doença cardiovascular, pacientes com HIV, síndrome dos ovários policísticos, pacientes sedentários. Então, todos esses fatores aqui são critérios que vão fazer o profissional da saúde suspeitar de um quadro de diabetes, ok? Então, dados os valores de referência, que são esses que a gente viu aqui, ao diabetes e a sintomatologia clássica, a gente vai para um fluxograma que também está no caderno de atenção básica brasileira, que dá as diretrizes para a conduta no tratamento de diabetes mellitus tipo 2, e é um fluxograma super legal que vai facilitar a nossa vida, o nosso raciocínio clínico no que diz respeito ao rastreamento e diagnóstico desse diabetes. Vamos entender ele aqui. Primeiro de tudo, o paciente chegou para você apresentando aquela sintomatologia típica do diabetes. Qual é a sintomatologia típica? Os 4 P's que a gente viu. Tá comendo demais, tá bebendo muita água, tá fazendo muito xixi ou tá perdendo peso de forma inexplicada. Isso aconteceu? A primeira coisa que eu vou fazer é pedir uma glicemia casual. O senhor está sentindo isso? Deixa eu colher bem aqui sua glicose. Pronto. Colheu a glicemia. Aquele valor foi maior ou igual a 200 mg por decilitro. Aquele paciente já apresenta um quadro de diabetes mellitus tipo 2. Tá bom? É clássico. Se esse valor foi inferior a 200, o que é que vai acontecer? Eu vou solicitar uma glicemia em jejum. Solicitando essa glicemia em jejum, eu posso ter 3 quadros, né? No caso, uma glicemia menor que 100, entre 100 e 125 e de 126 para cima. Daqui a pouco a gente volta nisso aqui, tá bom? Mas basicamente é isso. Vamos aqui agora entender caso a sintomatologia típica do diabetes exista, aqui foi o que a gente viu agora, e caso ela não exista, o que é que vai acontecer? Se não tem sintoma, o paciente ele não tem sintoma, não tem os 4 P's, mas ele tem critérios para rastreamento, ou seja, é um paciente obeso, é um paciente que está acima de 45 anos, é um paciente como eu, que tem histórico de parentes em primeiro grau que tem diabetes. Nesse caso, se ele possui critérios de rastreamento, eu vou solicitar também uma glicemia em jejum, tá bom? Se ele não tem, a gente já descarta a suspeita de diabetes mellitus tipo 2. Tá. Voltando aqui. Sintomatologia típica de diabetes mellitus tipo 2. Pedir glicemia casual. Deu menor que 200, eu vou solicitar uma glicemia em jejum. Se essa glicemia em jejum, no meu resultado, eu tive um resultado menor do que 100, ou, aliás, até 100, menor que 100, é verdade, até 99, eu não tenho um quadro de diabetes mellitus tipo 2 instalado, tá bom? Se essa glicemia está entre 100 e 125,
eu vou precisar ter uma outra conduta. Portanto, vamos ver quando é que ela está, quando ela está nesse caso aqui, que é entre, se ela é igual, no caso aqui, igual ou maior do que 126. Se for igual ou maior que 126, a gente vai repetir essa glicemia em jejum. Se esse valor ele continua existindo como sendo igual ou maior a 126, a gente já tem um quadro de diabetes mellitus tipo 2 instalado, ok? Então, solicitei essa glicemia em jejum. Deu menor do que 100, sem diabetes mellitus. Deu maior ou igual a 126, a gente repete. Deu maior ou igual a 126 de novo, diabetes mellitus tipo 2 instalado. Ah, Samuel, mas nesse caso aqui do meu paciente, esse resultado dessa primeira glicemia em jejum, ela ficou entre 100 e 125. Se ficou entre 100 e 125, a gente vai ter que solicitar um teste diferencial. E aí o que é que vai acontecer? A gente pode ter 2 exames aqui para fazer. Se você puder fazer os 2, ótimo, melhor ainda. Mas se você tiver só um disponível, você vai se atentar aos valores de referência daquele respectivo exame, tá? Nesse caso, a glicemia ficou entre 100 e 125, eu vou solicitar um exame diferencial, ou o teste de tolerância oral à glicose, ou a hemoglobina glicada, ou ainda os dois, tá? Se no teste de tolerância oral à glicose, a 75 gramas naquela solução ali, ou a hemoglobina glicada, se nesse caso aqui, no teste de tolerância oral à glicose, o resultado foi menor que 140, ou, no caso da hemoglobina glicada, foi menor que 5,7%, esse paciente não apresenta o diabetes mellitus, tá bom? Se foi maior ou igual a 200 para o teste de tolerância oral à glicose, ou ainda maior ou igual a 6,5%, já pode se fechar um quadro de diabetes mellitus tipo 2. E aí, nesse caso, toda vez que se fecha esse quadro de diabetes, a gente já encaminha esse paciente para o médico, de preferência um endocrinologista, para que ele consiga já pegar suas prescrições medicamentosas e iniciar a sua terapia medicamentosa. E se depois que foi solicitado esses exames, tanto o teste, o TTG, como a hemoglobina glicada, e os resultados para TTG foram maior ou igual a 140 e menor que 200, e para a hemoglobina glicada maior ou igual a 5,7% e menor que 6,5%, a gente tem instalado um quadro de pré-diabetes. E nesse quadro, aliás, nesse caso, quando esse pré-diabetes está instalado, a gente já realiza ali mesmo uma consulta de enfermagem com aquele paciente, orientando quanto aos seus hábitos de vida, né? Quanto aos fatores ambientais aos quais aquele paciente está submetido, entendendo que se ele não cuidar do que está acontecendo, existe uma chance muito grande, um risco muito grande de desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2. Quando a gente olha esse fluxograma a priori e ouve esse tanto de informações, a gente fica um pouco assustado, acha que não vai entender. Mas depois que eu entendo os valores de referência, que não são muitos, fica um pouco mais simples de entender qual é ou quais são as condutas que precisam ser tomadas nesse caso. Então, só para revisar, a gente precisa sempre suspeitar do que pode estar acontecendo ali com aquele paciente quando ele apresenta os 4 Ps, né, que são os sintomas clássicos da diabetes. Se ele está apresentando a polifagia, poliúria, polidipsia, a perda de peso inexplicada, ou ainda aqueles sinais e sintomas menos específicos associados a esses que a gente falou, a gente já vai suspeitar de um quadro de diabetes mellitus tipo 2. E nesse caso, a gente tem 4 exames que a gente pode solicitar para entender como é que funciona e diagnosticar ou não aquela doença, né? Esses exames são a glicemia casual, que é aquela que é colhida de qualquer forma, em qualquer horário. A glicemia em jejum, o paciente precisa estar em jejum para colher. O teste de tolerância oral à glicose, que é aquele teste onde ele vai ingerir 75 gramas de glicose numa solução que a gente vai dar para ele, e 2 horas depois a gente vai colher a glicemia. E ainda a hemoglobina glicada. E cada um desses exames tem um valor de referência que a gente apresentou aqui. Depois que a gente entende isso, é só correr lá naquelas situações do fluxograma para entender como diferenciar. Cada caso é um caso. E esses exames estão aí para
ajudar o profissional a diagnosticar essa doença ou não naquele paciente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Parece ser um pouquinho complicado, mas na realidade é tudo muito simples. Depois que a gente pega os valores de referência, fica mais fácil de entender os quadros e a gente vai ficando um pouco mais safo, um pouco mais rápido nisso, né? Se você gostou desse vídeo, me deixa saber aqui nos comentários. Não deixa de dar like nesse vídeo, por favor, isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube acaba entregando mais vídeos para outras pessoas. Compartilha ele com a galera da tua universidade, da tua faculdade, ou daquela pessoa que está querendo entender um pouco mais sobre o diabetes. Não deixa de seguir a gente no Instagram, @enfermagem_compartilhada. E acho que é isso, né? No mais, um super beijo e até a próxima. Tchau!